Essa noite, eu vou falar sobre algo que tem atacado todos nós. Temos dificuldade, que é o desânimo. Vamos lá em 2 Coríntios 4, nós vamos ler agora do 1 ao 6. E aí o apóstolo Paulo e a Bíblia ensina que nós não podemos desanimar. Ou devemos lutar contra o desânimo. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 4, portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante a Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que eu e você, nós somos chamados para o ministério da graça. Eu e você, como Paulo falava, ele enfatiza que nós pregamos o evangelho sem engano. Devemos pregar o evangelho sem engano, com autoridade, mas expondo a verdade e recomendando que essa verdade venha para a consciência de todos. Por isso que ele fala em seguinte, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos. No mundo cristão, tudo que é secreto não faz parte da vida cristã. Então, se você vai em uma igreja, ou se você vai em algum lugar que diz ser igreja, e que eles fazem algum tipo de procedimento que ninguém pode saber o que está acontecendo, não é de Deus. Porque em Deus, nada pode ser secreto. Tudo tem que ser à luz. Tudo que você faz em secreto, você não pode ser vinculado com as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é aberta, ela é luz, ela não é treva. Então ele fala assim, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano. Eita! Então tudo que as pessoas tentam fazer para enganar outras pessoas, não pode fazer parte do evangelho de Cristo. E a gente vê hoje acontecer isso. As pessoas, ele está falando aqui, elas mudam a palavra de Deus de acordo com o que ela quer transmitir para você. Se ela quer tirar dinheiro de você, ela muda a palavra para benefício próprio. Isso não é de Deus. Se ela quer fazer algum tipo de conluio escondido do povo, da palavra, é fora da vontade de Deus. Por isso que ele está falando, esse é o ministério da graça. O que é o ministério da graça? Deus traz a graça sobre nós. Nós estamos debaixo da cruz de Cristo. Não tem como você esconder a cruz de Cristo. A cruz é o que nos garante. A cruz é onde nós estamos debaixo, escondidos debaixo da cruz. Porque é na cruz que nós temos a salvação e que nós temos a cura. Então, você
De repente, eu já vi muito isso. As pessoas chegam em igrejas e elas desanimam. Elas começam a ver coisas e elas também não têm a vida firmada em Cristo, e esse desânimo começa a matar a pessoa. Quando você tem a vida firmada em Cristo, você começa a entender que nós somos vasos de barro. O que significa ser vaso de barro? O poder que opera vem de Deus, porque o nosso oleiro é o Senhor. Ele é que vem e nos molda. Por quê? Quando Deus tem um chamado com você, o que é a graça de Deus? Você nunca imaginou que você estaria numa igreja evangélica hoje. 90% dos crentes que não nasceram num lar cristão. Eu nunca vou entrar numa igreja, esse povo barulhento, esses crentes, o cara vai com a Bíblia ali, esses crentes são chatos. Então o cara está lá, jogando a sinuquinha dele, aí passa o irmão, vai para a igreja dar dinheiro para o pastor. Só que aí, ele está no alvo de Cristo, mas ele não sabe ainda. E aí, pelo ministério da graça, Deus pega e transforma esse daí. Poxa, vamos lá no culto lá. Vou lá porque eu preciso agradar, vou agradar o meu amigo, vou lá. Chega lá no culto, na igreja, no ministério da graça, Deus toma ele, pega ele, porque ele é barro. Só que tem uns barros que quer ser melhor que o oleiro. Aí se quebra todo. Agora o barro que assume e aceita que o oleiro venha e refaz o vaso, esse permanece. Esse permanece. Então, a nossa luta é aceitar nossa condição de barro. Vamos lá então agora, Bia, por favor, coloca para mim a partir do versículo 7 agora. Eu nem tinha te falado, nós vamos do 7 em diante, eu te falo aí. Assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Então, o Espírito Santo vem sobre você. Você é um vaso de barro. Qual é o tesouro? É o Espírito Santo. Está dentro de você. Ô, barrinho, ei, glória. Nós somos tudo vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Você já imaginou se Deus tirar o Espírito Santo de você? De mim, de nós? Já era. Porque o poder não vem da gente, vem dele. Porque nós somos um vaso de barro. Então o vaso de barro, ele é cheio do Espírito Santo. Vai enchendo ele. Aí o versículo 8. Aqui, é o desânimo. Sofremos pressões de todos os lados. Quem nunca sofreu pressão aqui? Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Então, você assiste televisão. Você vê o que está acontecendo no Brasil. Não vou nem comentar. Você vê, você fala, onde é que nós vamos parar? O que vai acontecer com esse país? Enquanto Deus permitir aquilo, vai continuar. Mas você não pode ficar desanimado, porque você tem que entender que você é cheio do Espírito Santo e da graça de Deus. Então, se você ficar olhando para o exterior, se você ficar olhando para o homem, se você ficar olhando para os políticos, se você ficar olhando, aí você vai desanimar, porque você não vai acreditar que as coisas vão melhorar. Mas quando você entender, eu sou um vaso de barro, eu estou cheio do Espírito Santo, pode acontecer o que acontecer aqui, eu vou continuar firme. Então, nós estamos no 8, vamos no 9. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode ser perseguido, perseguida, mas o Senhor vai te amparar. Você não é um desamparado, porque você é filho, você é filha de Deus. E já viu o pai abandonar um filho? Já viu uma mãe abandonar um filho? Não abandona, irmão, pode acontecer o que quiser, não abandona. Neto, então, nem se fala.
Né, Irminha? A Irminha agora é vovozinha nova. Ó, somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você não é destruído. Você é forte, porque o teu Deus cuida de você. Vamos seguindo. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Então, por que eu e você sofremos? Porque Jesus é revelado em nós. Se alguém falar para você, venha para a igreja que a tua vida vai virar uma maravilha, ele não está pregando a cruz, não está pregando o evangelho. O evangelho não diz nada disso. O evangelho diz que nós vamos ter que carregar a nossa cruz. Só que nós nunca seremos desamparados e nunca teremos essa situação, porque Jesus estará sempre do nosso lado. O Espírito Santo sempre estará à nossa direita, nos guardando, nos protegendo, nos dando paz. E Jesus é revelado em você. Aí segue aqui, ó, o 11. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A Bíblia diz que nós, diariamente, no cotidiano, somos entregues à morte por amor de Jesus. Então você não pode desanimar. Independente do que aconteça na tua vida, fique firme, porque Ele muda a tua situação, a tua história, de repente. Tudo acontece, de repente tudo acontece. Muda tudo. Então, muitas pessoas que às vezes não aguentam, ficam desanimadas, vão ao suicídio, perdem a vontade de viver, perdem a esperança. Mas a tua esperança tem que estar em Jesus Cristo, porque Ele vai mudar a tua história. O 12. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós, a vida. Então, presta atenção. Todos nós temos duas certezas na vida. A primeira é que vamos ter que pagar imposto. E a segunda é que todos vamos morrer. Todos vão passar pela morte, a não ser que Jesus volte e nos leve, e a gente vá em um corpo glorificado e vamos subindo. Jesus, Ele é o dono da vida. Da minha vida e da tua vida. Ele é o dono da vida de todo mundo. Do bom e do mal. Jesus é o dono da vida. Se Jesus tirar o oxigênio, acabou. Se chegar o dia da pessoa partir, acabou. Então, Ele pode trazer você à vida. Então tem pessoas que hoje estão mortas espiritualmente. É uma morte espiritual, porque ela já não tem mais vida nela mesma, ela não quer viver, ela é desanimada. O que faz a igreja? A igreja deve fazer, levantar as pessoas. A igreja, através da cruz, através do sacrifício de Jesus da cruz, todo pastor, todo homem de Deus, todo obreiro, todo missionário, todo homem, toda mulher que faz parte da obra de Deus, ela sempre tem que levantar o irmão, a irmã, independente da dificuldade que você está, independente do pecado, da luta, Deus te chamou para levantar a pessoa e não para afundar a pessoa. Então, se você conhece alguém desanimado, você diga, o nosso Deus vive e Ele vai te levantar. Por isso que Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. O versículo 13 diz assim: assim está escrito, criei, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. O que Deus está falando aqui, eu e você, nós temos que crer. Nós temos que crer. Você tem que ter fé, você tem que crer, independente da situação, independente da luta, da dificuldade, você tem que crer. O grande desafio do cristão é crer. Eu conheço pastores que não têm fé, irmãos. Eu conheço. Eles mesmos falaram para mim, pastor, eu não creio. Ele está lá pregando, ele está lá
ministrando a palavra de Deus, mas ele mesmo tem dificuldade de crer. É verdade. Então você tem que falar assim, eu tenho que crer, porque o crer independe de título. Deus não chamou ninguém para título. Deus te chamou para a glória dele, para a obra dele. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Ele está falando aqui, temos certeza. Eu não tenho dúvida que eu estarei com o meu Senhor. Eu não tenho dúvida que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, vai me levar para o céu. É essa que é a fé que nós temos que ter. É isso que é ser cristão. Jesus Cristo não morreu em vão. Ele morreu para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância e tenhamos uma vida eterna com Ele. Então, o que faz a pessoa não crer? Cegueira espiritual. Incredulidade. Então tem pessoas que encobrem a palavra porque eles estão perecendo. Porque o Deus dessa era cegou o entendimento. Quem é o Deus dessa era? O inimigo. Então, cega o entendimento. A pessoa prefere acreditar em fábulas do que acreditar em Jesus Cristo. Acreditar que Deus trouxe Jesus, que ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. E hoje vive, está à direita do Pai. É simples acreditar nisso? Parece simples para mim e para você. Muitos não acreditam. Muitos que frequentam até a igreja não acreditam. A fé em Deus tem que ser a confiança que nós estamos ali em Deus e nas promessas de Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Mesmo que você esteja passando por circunstância difícil, você tem que ter fé. Porque essa é a base do cristianismo. Mesmo que você não esteja vendo nada, eu não estou vendo nada, os teus olhos têm que estar em Cristo. Essa é a prova nossa. Essa é a nossa prova. Os teus olhos têm que estar em Cristo. As circunstâncias difíceis mostram que a fé é essencial para a vida cristã. A fé é essencial para que eu e você possamos viver com Cristo. Versículo 15. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Então, a Bíblia diz que a graça está alcançando mais e mais pessoas. Isso aqui, esse texto, foi no começo da igreja, do primeiro século. Já passou 2000 anos e continua a mesma coisa. 2025. Não muda nada. A Bíblia é atual. A Bíblia é atualíssima. Está ali, ó. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Imagina você que quando ele escreveu isso, a gente não existia ainda. E aí eu e você, nós estamos ali no mais e mais pessoas. Agora, quantas pessoas mais virão? Quantas pessoas mais você pode trazer? Quantas pessoas mais vão ouvir a tua voz, vão ouvir o teu testemunho e vão falar, poxa, eu preciso conhecer esse Jesus, por causa da graça. Por causa da graça. E aí, nós vamos entrar agora no motivo e efeito das aflições. Nós temos aflições, temos medo. Então,
palavra medo está na Bíblia. Todo lugar tem medo. Medo, tenha medo, tire o medo, não fique com medo. O Deus desse século, ele quer colocar o que na nossa vida? Medo. Tudo que acontece na nossa vida que não agrada o nosso coração, tudo que acontece na nossa vida que não está de acordo com o que a gente pensa, porque a gente cria uma sinopse. A gente tem um projeto, que a gente tem um projeto. Se você sai do teu projeto, cria o quê? Um medo. Você fala, não, peraí. Está fora do que eu planejei. Está fora do que eu pensei. E aí vem o quê? O medo. Você fala, não, agora não vai dar mais certo. Porque você pensou de uma maneira, mas o Deus que você serve está pensando de outra maneira. E aí qual que é o nosso medo? De não dar certo. Não, isso não vai dar certo, eu vou ficar envergonhado, e enfim, eu quero dar um jeito para que volte para o que eu planejei. Mas Deus fala assim, não, eu não vou fazer, você vai voltar lá, você vai quebrar a cara. E aí cria o quê? O medo. Nós temos medo de iniciar coisas, temos medo de nos lançar, temos medo de criar. Então, você tem que entender o seguinte, olha, você tem que pensar assim, eu tenho um Deus que cuida de mim, que fala que não me desampara. Por que ele não vai estar comigo nesse novo projeto? Ele vai estar com você. E aí você começa a tirar o medo. Começa a tirar o medo. Então agora vamos entrar aqui num detalhe. Vamos lá a partir do 16. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Aqui, acho que vamos começar agora a falar da palavra. Veja bem. Nós temos o nosso exterior e o nosso interior. Ali, ó. Não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. O que é isso? O teu interior é o mundo que você vive, são as intempéries do dia a dia. Você vai ter dificuldade, você vai ter problemas de saúde, digo de forma geral, problema financeiro surgem vários problemas na nossa vida. Quem nunca teve? Problema com o filho, problema com a esposa, com o marido, problema com o cachorrinho, problema com o gatinho, problema na escola, problema na faculdade, no trabalho. Vivemos nesse mundo. Deus não tirou a gente desse mundo, nós estamos nesse mundo. Mas nós não somos desse mundo. Eita! Você está, mas você não é. A partir do momento que você é um cristão, você já faz parte do mundo celestial. Só que Deus te mantém aqui. E aí você começa a ver ao seu redor um monte de problema, um monte de coisa. Você fala, meu Deus. Aí você fala, o presidente, não sei quem. Tem um monte de coisa para te distrair. Que é o exterior. Aí Jesus fala assim, mas eu quero o teu interior. Onde está o teu coração? Onde está a tua mente, o teu conhecimento, o teu raciocínio, a tua inteligência? Deus quer que a gente se doe para Ele no nosso interior, na nossa alma. Deus quer testar a gente para saber, Ele testa a gente todo dia, se a nossa visão está no que você está vendo. É o exterior. Então o que você vê é o que o exterior, é o que todo mundo vê. O que Deus vê? O que ninguém vê. Tem gente que sai sorrindo por aí, mas por dentro está quebrado. Tem gente que fica com a cara amarrada, mas por dentro está feliz. Você já viu aquele negócio? Tem gente que chega num lugar, a pessoa fala, não vou com a cara dessa pessoa. Nossa, não vou com a cara dela. Só que às vezes ela é muito melhor do que aquele que sai sorrindo por aí. Porque dentro só Deus conhece. O interior só Deus conhece. Então, por isso que ele fala aqui, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando,
O nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Então, Deus, amanhã, você vai estar mais renovado que hoje, porque é dia após dia. Se você falar, Senhor, me renova. Me renova, eu preciso da tua renovação, porque hoje o exterior foi difícil, Senhor. Hoje eu briguei com o meu chefe, briguei com não sei quem, tive isso, tive aquilo. Imagina esse pessoal que trabalha no Uber, misericórdia. Entra um monte de gente no carro. Você imagina quando a pessoa chega em casa? Ou trabalha em trabalhos estressantes? Se ela não lançar para o interior dela a paz, por que a pessoa se suicida? Por que ela tira a vida dela? Porque o interior dela não está em paz. Às vezes você vê pessoas que aparentemente têm uma vida maravilhosa nas redes sociais, fotos e vídeos maravilhosos, aí suicidou. Por quê? Porque é o exterior dela. Está mostrando uma mentira que o interior é que é a verdade. O interior, quando a gente fala, Jesus, eu quero ser renovado. Jesus nos renova dia a dia. Vamos lá agora. Pois aí agora, irmãos, agora Deus começa a falar para você assim, ó, presta atenção. Presta atenção, Letícia, presta atenção. Pois as nossas aflições, olha o que ele fala, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Ai, meu Deus. Olha o 18 agora. Nós vamos falar sobre isso. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, olha o que eu acabei de falar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Presta atenção agora. Vamos voltar lá no 17. As nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Então, quantas vezes eu e você passamos por aflições leves e achamos que a gente não ia sair dessa aflição? Quantas vezes você passou por uma aflição que a gente acha que é pesado, mas Deus fala que é leve? Não, dessa eu não saio. Dessa não tem jeito. Essa aqui, ó, acabou. Aí você está aqui, bonito, bonita, dando glória a Deus. A gente tem que lembrar disso. Puxa vida, Deus me livrou. Caramba, aquele gerente do banco me ligava toda hora. Nunca mais vejo esse cara, graças a Deus. Passou. Quem nunca passou? Misericórdia, comprei os doces caninha lá. Fiquei 3 meses para pagar, mas paguei, graças a Deus. Aleluia. Ela chega na igreja, ela fica me olhando. E aí, irmão? Faz assim, ó. Comprei a roupinha da Débora, da Elaine. Misericórdia. Falei com a pastora aí que ia doar o negócio, até hoje não doei, foi nada. Não vou nem ficar perto da pastora. Ó, as nossas aflições leves. Por mais difícil que seja a aflição que você esteja passando hoje, para Deus é leve. Você fica desempregado. Você fala, nossa, eu vou morrer. Não aguento. Aí Deus, eu tenho algo melhor para você. Só que a gente, naquele momento, os nossos olhos estão na dificuldade. Então vamos lá. Pois as nossas aflições leves e passageiras, a tua aflição é, diga para o irmão, a tua aflição é passageira. Ô Edmilson, tua aflição é passageira, Edmilson. Misericórdia. A tua aflição é passageira. Ela não é motorista. Quem é teu motorista? Jesus. A aflição é passageira no ônibus. Ela vai descer do ônibus. A aflição é passageira, irmã. Então, ó, as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável. Então, tudo que é aflição, que é dificuldade que vem na minha vida e na tua vida, ela cria glória na nossa vida.
Deus vai usar você em algum momento através dessa aflição. O teu testemunho vai levantar alguém. Agora o 18, para a gente já... Sendo assim, fixamos os nossos olhos, fixamos os nossos olhos naquilo que se pode enxergar. Então, o que a gente faz? A gente olha o que a gente vê. Por isso que a gente se quebra todinho. Porque você vai lá, você tem um problema, vamos supor que seja um problema financeiro, no banco. Eu nem olhar isso. Amor, temos que ver lá o saldo da banca. Não quero ver isso não. Agora não quero ver não. A pessoa começa o quê? Fugir do problema. Fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Então você está enxergando o problema. E aquele problema fica na tua mente. Ele fica fixado na tua mente. E você pensa assim, eu não vou sair disso nunca. Aí Jesus fala assim, ô vaso de barro. E eu estou aonde nisso aí? Porque a gente esquece que a gente é vaso de barro. A gente começa a achar que a gente é inteligente. Que a gente vai resolver o problema. Porque a gente está fixando num problema, numa dificuldade. Eu estou fixando aqui, ó, não vou sair dessa. Você mesmo já profetiza, eu não vou sair dessa. Jesus fala, mas é inocente. Mas não naquilo que se pode enxergar. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais. Tudo que você vê vai passar. Fala para o irmão do lado. Tudo que você vê vai passar. Tudo. Absolutamente tudo que você vê vai passar. Porque tudo passa. Tudo, irmãos. Eu lembro quando eu era... Meu pai nunca teve carro. Aí eu ia na escola, o menino lá, o pai dele já era né? Ele tinha um Del Rey, irmão. No dia que eu entrei naquele Del Rey, eu falei, misericórdia, eu estou na nave espacial. Tem alguém que quer andar de Del Rey hoje? Tem alguém aqui que quer comprar um Del Rey? Passou. O melhor carro hoje, que você vê aí, daqui 20 anos, passou. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Eu lembro desse Del Rey. Eu sinto até o cheiro, novinho, zerinho. Eu falei, meu Deus, como é que esse cara tem um carro desse? É o rei, gente. O pai da pastora tinha um Cinca Xambó. É rico. É, filho, vai mexer, vai com a loira. Cinca Xambó. Vocês riem, né? Ah, Débora não aguenta. Débora, você vai andar de Cinca Xambó, você vai ver. Lá no céu. Ó. Os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Ou seja, o que você não vê é o que você vai viver na eternidade. O que você não toca é o que você vai viver na eternidade. A fé, alguém consegue tocar a fé? Eu vou tocar, cadê? Você consegue ir no mercado e comprar 1 quilo de fé? Meio quilo de unção? Chegar no mercado, ó, queria um. Mas você não consegue pagar a sua compra com oração. Porque nós vivemos num mundo, Deus não mistura as coisas. Nós vivemos num mundo onde você tem que ter o dinheiro, você tem que ter recurso, você tem condição de pagar o que você quer, que você precisa. Por outro lado, você não consegue comprar com dinheiro aquilo que está dentro do vaso de barro. Então, é uma ambiguidade. Você tem que saber o momento de usar a tua fé e o momento de você fazer as tuas coisas nesse mundo. Muitas coisas que você vai fazer nesse mundo vão ter que ser movidas através da fé. Quando você começar a tomar essa decisão, acreditar que Deus vai fazer na tua vida,
que Deus vai operar no teu caminho, você tira o desânimo. O desânimo pode vir, mas ele sai fora. Por favor, para encerrar, Bia, Josué 1:9. Eu lembro da irmã nessa palavra. Convido você de quarta-feira de manhã, que está uma bênção, irmão. 7:30 da manhã, se puder. Ora, Deus chama Josué. Só ele, Josué. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores. Ou seja, não te desanime. Porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo, por onde quer que andes. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que o Senhor Yahvé, o Senhor nosso Deus, Ele está contigo por onde você andar. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele. Glória a Deus.